Vamos falar agora de um dos momentos mais esperados pelos pais, que é a hora do desfraude. Inclusive, esse assunto me interessa muito agora. Vai ser mamãe. Quando as crianças começam a deixar as fraldas, né? Geralmente isso acontece na faixa aí dos 2 anos de idade, mas não tem uma regra, né? Com certeza. E apesar da expectativa dos pais, é preciso respeitar o tempo de cada filho, Val. Porque apressar essa fase pode causar, inclusive, problemas de saúde. Vamos acompanhar melhor agora na reportagem. Henrico tem 6 anos de idade. Há tempos que ele já não usa fralda, nem lembra direito como foi. O livro que hoje ele começa a entender sozinho foi uma das táticas usadas pela Rafaela e pelo marido para incentivar o desfraude. A mãe conta que apostou na brincadeira para que a mudança acontecesse. E tem um livrinho, né, que a gente achou, que foi do ursinho que precisava usar o pinico, que é super bacana, porque a mãe dá aquele incentivo. E assim, você lendo para ele se colocava na situação, né, que a gente falava para ele assim, você tá vendo? O ursinho também precisou usar o pinico, e ele meio que ficava olhando. E outra coisa bem legal que foi os colantinhos, que a fase deles de 2, 3 anos adoram sair colando, né? Então ele só podia colar se ele fizesse xixi no pinico ou na privada. Então a gente comprova um monte de colante, deixava ele escolher um monte. Aí chegava em casa ele colar, falava, não, para colar o neném vai ter que fazer xixi na privada ou no piniquinho. O desfraude é um dos momentos mais esperados pelos pais. Prova disso é a quantidade de informação diferente que a gente encontra na internet. Tem postagem ensinando até mesmo como tirar a fralda em apenas 3 dias. Essa pediatra explica que cada um tem o seu tempo e que forçar o desfraude pode inclusive causar problemas como constipação. Ela diz que a própria criança vai dar sinais de que está pronta para isso. As crianças começam a ter um melhor controle neurológico em torno de 1 ano e meio, 2 anos. Então, antes disso, a gente não tem como iniciar um desfraude. Mas as crianças passam algumas dicas para a gente, né, para aquele cuidador. Então, você vê que a criança já está começando a ficar incomodada de ficar com a fraldinha. A criança está querendo toda hora tirar, ela quer imitar o irmãozinho, ou a mãe, ou o pai fazendo xixi. Ou então você começa a trocar a fralda e você vê que cada vez ela está ficando mais tempo limpa a fralda. Então você pode iniciar o desfraude quando a criança começa a dar esses sinais para a gente. Henrico começou a usar cueca aos 2 anos, mas continuou a fazer xixi na cama. Com o passar do tempo, ele entendeu que teria que mudar alguns hábitos para evitar os acidentes durante a noite. Eu ficava acordada até eu quisesse, e aí quando eu queria, eu ia fazer. Geralmente a criança que tira de dia, ela demora pelo menos 6 meses para a gente continuar o desfraude da noite. Então de dia ela está acordada, ela tem mais consciência do corpinho dela. À noite não. Então o que a gente sempre orienta é você dar uma diminuição dos líquidos à noite, aquela mamadeira da noite que é ruim. Então, acordar essa criança, às vezes na madrugada, vamos lá fazer xixi. Então, tudo isso ajuda a você fazer o desfraude noturno, mas sempre o primeiro é o diurno. A fase do Henrico já acabou, mas agora a Rafaela tem o Felipe, de apenas 2 meses. Rafa, então, tudo de novo, né? Haja fralda, então. Tudo de novo, haja fralda. Mas eu falo que cada fase nova é diferente de um filho para o outro, né? Então, eu acho que o Felipe suja mais fralda do que o Henrique sujava antes. E aí, o jeito como ele vai desfraldar, isso depende de cada criança, de cada filho também, né? Depende, eu já coloquei a incumbência para ele, que ele vai ter que dar aquele auxílio para a mãe dele e ajudar o irmão mais novo, né? A mãe tem razão. Com irmãos, primos e outros parentes por perto, o desfraude fica muito mais fácil. Aí a criança tem um irmãozinho ou um priminho, ou vê o pai fazendo xixi, ele quer ser igual, né? Então, vamos levar e olha, mamãe faz xixi assim, olha que legal. Então, né, tchau xixi, tchau cocô, vale tudo, né, para ajudar eles a cumprirem essa etapa.